Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 10. Nós vamos compartilhar da palavra. Hebreus capítulo 10, de 24 a 25. Hebreus 10, 24 e 25. A propósito, nós estamos enviando para os irmãos as reflexões de cada dia. Nós já temos 4 prontas que já foram enviadas. Se você porventura não tem recebido, se está visitando a gente e ainda não tem o seu e-mail cadastrado, quiser receber, é só no final dar uma passadinha ali no balcão. Alguém vai estar lá e anotará o seu e-mail para você receber, tá bom? Caso não receba via e-mail, você pode acessar também a nossa página no Facebook, a página pessoal. As 4 ministrações já estão lá, as 4 primeiras que foram ministradas: família, sonhos, ministério e trabalho, já estão lá. Hebreus 10, 24 e 25. A palavra de Deus nos diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos repetir? Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos a tua palavra mais uma vez. E sabemos que teu Espírito Santo está presente neste lugar para nos envolver, para remover o véu dos nossos olhos, para dilatar o nosso coração e fazer conhecida a tua vontade, fazer conhecido o teu querer, porque de fato queremos ser filhos que te agradam, que te ministram, que falam ao teu coração enquanto falas ao nosso coração. Ó Deus, haja nesse momento. Nós te pedimos segundo o teu favor, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, e que tudo isso que vier a acontecer e que já está acontecendo seja realmente para a glória do teu nome, para o elogio do teu nome, para o engrandecimento do teu nome. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Queridos, acredito que de todos os tempos que nós já vivemos, esse é o tempo em que mais nós temos facilidade de nos expor à palavra de Deus de uma maneira a mais fácil possível, talvez no ambiente da nossa casa, num clique, num acesso de um culto. Você pode escolher em que igreja eu vou hoje, né? De repente você está lá em casa, lavando a louça, ou descansando um pouquinho, meio relaxadinho, descansando num domingo como esse, e escolher: bom, hoje eu vou participar do culto lá na Igreja Nacional. E aí clica, acessa ali, e aí você participa do louvor. Ainda não chegamos nesse ponto, mas amanhã vamos chegar. Ou então, em alguma igreja cujo sistema já esteja funcionando, vou lá na Comunidade de Cristo, lá na tua casa, você acessa www.talque, e então você chega e louva, e ouve a palavra, e participa da oração, e é abençoado. E eu acredito que esses são recursos maravilhosos que estão à nossa disposição todos os dias. Todos os dias você pode ouvir uma pregação, todos os dias você pode participar de um curso, todos os dias você pode até mesmo participar de um seminário, de um curso teológico à distância e ser tremendamente abençoado. No entanto, nenhuma destas facilidades substitui o poder de congregar-nos. O poder da congregação. O poder de estar junto.
E eu estou dizendo isso porque eu acredito que toda a facilidade que nós temos, de fato, vem para o nosso benefício e vem para nos ajudar. Mas se nós não soubermos usar dessas ferramentas, nós podemos achar tudo muito fácil, tudo muito cômodo. Puxa, que maravilha, eu posso entrar na igreja que eu quiser, eu posso assistir a mensagem que eu quiser. Na verdade, eu posso até rolar a barra e dizer, não, eu não quero ouvir essa mensagem, eu quero ouvir essa daqui. E de repente, você vai, pula mais um pouquinho, não é essa que eu quero aquela outra. E de repente, nós temos ali um menu tão disponível que a gente vai escolhendo, e na facilidade e na comodidade, né, da tecnologia e do nosso dia a dia, nós vamos nos deliciando conforme as nossas necessidades. Nenhum problema. Mas, amados, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, que há um poder tão tremendo na congregação, há um poder tão tremendo na experiência de um relacionamento cristão com o nosso irmão, na presença dele, e ele na minha presença, e nós dois, ou todos nós, na presença de Deus, e Deus estendendo a sua mão e o seu manto sobre a nossa vida. E há um poder tão tremendo e tão maravilhoso, que nós só descobrimos no meio da congregação. Deus habita no meio da congregação. Vamos dizer isso? Deus habita no meio da congregação. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Deus habita no meio da igreja, Deus habita no meio da família, Deus habita no meio da convivência, dos relacionamentos, Deus habita na presença um do outro. E a palavra de Deus nos destaca aqui pelo menos 3 ações que só podem ser desenvolvidas não à distância, não online, embora também online a gente pode até conversar com pessoas. Mas, amados, a palavra de Deus nos fala que no meio da congregação há um poder tremendo que nos leva, ou que nos remete a 3 ações espirituais e que são ações transformadoras. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Repita após mim: eu estarei atento ao outro. E na presença do outro, juntos, nos estimularemos ao amor. Em primeiro lugar, queridos, só se consegue este estímulo ao amor no meio da congregação. E quando eu falo congregação, estou falando dessa reunião, onde todos nós estamos juntos. Eu estou falando dos pequenos grupos, onde você está diante de algumas poucas pessoas, talvez 3, 4, 5, 10, algumas poucas pessoas, mas no meio da congregação, nós podemos operacionalizar o evangelho na nossa vida. O cerne do evangelho é o amor. E o amor se prolifera, o amor se propaga, o amor se estimula no meio da congregação. Quando eu vou na tua direção e quando você vem na minha direção, e a palavra consideremos significa foque no outro, esteja preocupado no outro. Procure entender que o evangelho se resume em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. E isso a gente pode fazer num quarto fechado, isoladamente, sozinhos. Mas a outra parte, que resume a outra parte dos mandamentos, significa: ame ao outro como você consegue se amar a si mesmo. E mais aperfeiçoadamente, quando Jesus aperfeiçoou esse mandamento que diz: um novo mandamento vos dou, ame ao outro como eu vos amei. Antes de Jesus nós tínhamos o suprassumo do amor ao próximo, no que diz respeito, ame ao outro como você consegue se amar. Mas quando Jesus veio, ele nos deu um outro mandamento, ou um novo mandamento. Agora você não ama mais o outro, só como você consegue se amar. Ame o outro como eu vos amei. Agora eu sou uma nova referência, agora eu sou um novo modelo. Mas isto nós só conseguimos fazer não à distância, não online. Nós conseguimos fazer no meio da congregação. Quando eu foco em você, eu estou dando a oportunidade para que o Espírito Santo de Deus, na minha vida, possa manifestar o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho se resume em estimular um ao outro
ao amor. Quando eu chego na tua direção, necessariamente eu começo a me expor às tuas necessidades, às tuas crises. Quando eu chego na tua direção e você chega na minha direção, você começa a conhecer algo da minha vida e você começa a ser motivado por Deus a participar da minha vida, das minhas lutas, das minhas crises, das minhas tentações, das minhas privações, dos meus medos. E é nesse momento que há uma interação onde o Evangelho do Senhor Jesus começa a se manifestar na nossa vida e sem que nós percebamos, nós estaremos sendo estimulados a colocar em prática o elemento chamado amor. Amém? Quando eu não quero saber da tua vida, quando eu não quero saber da tua história, quando eu não interajo com as tuas crises, quando eu não interajo com as tuas necessidades, eu vivo no meu mundo isolado, eu acho que amo, mas eu não tenho como colocar à prova o meu amor. O meu amor só é colocado à prova quando eu vou na tua direção. O meu amor só é colocado à prova quando você vem na minha direção. O nosso amor só é estimulado quando nós começamos a partilhar, a descobrir, a perceber e a interagir com a realidade e com a necessidade dos outros. Mas num determinado momento, talvez você seja desestimulado a continuar indo na direção do outro. Quando? Quando você começa a ter atritos, quando você começa a resvalar, ou quando você começa a se machucar, quando você começa a perceber, puxa vida, eu acho que não valeu a pena eu caminhar na direção deste irmão, ou não valeu a pena ele caminhar na minha direção, porque alguma coisa não está fluindo. E é na hora que você aborta essa relação, é nessa hora que você aborta essa caminhada e começa a achar, não, sabe de uma coisa? Eu acho que agora eu vou adotar uma outra postura. Eu vou para a igreja, participo do culto, ouço a mensagem, ninguém me toca, ninguém me vê, ninguém me abraça, eu também não toco em ninguém, eu também não abraço ninguém, eu não quero saber de ninguém. Ouço o culto, recebo a oração final do pastor e vou embora para casa. Mas talvez esse seja um grande engano, porque queridos, quando nós começamos a nos esbarrar, e é justamente quando nós nos expomos ao risco das feridas, que nós temos a oportunidade de operacionalizar o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor perdoa, porque o verdadeiro amor é tolerante, porque o verdadeiro amor dá uma nova oportunidade, porque o verdadeiro amor caminha uma milha a mais. E essa outra faceta do amor só se manifesta quando nós temos problemas uns com os outros. Portanto, glória a Deus pelos problemas, porque neles eu tenho a oportunidade de colocar em operação o verdadeiro amor. Será que eu posso dizer para o meu irmão? Eu não tenho medo de você, mas eu preciso de você. Diga isso para ele, se você puder dizer isso para ele. E amados, é justamente nessa dinâmica, quando nós vamos na direção do outro. E eu queria te fazer uma pergunta aqui. Você já perdeu a paciência com alguém? Só quem perdeu a paciência, levanta a mão. Quem já perdeu a paciência, levanta a mão. Só quem perdeu. Quem não perdeu, não precisa levantar a mão. Amados, algo interessante que vai acontecendo no decorrer da nossa caminhada. Eu tenho 23 anos de ministério pastoral, e nos primeiros anos, eu no meu coração fazia uma seleção dos que vinham para a igreja, né? Puxa vida, que legal, está chegando uma família bem legal para a igreja, e me alegrava. Mas de repente, quando começava a chegar alguém que eu percebia que ia me dar problemas, eu falei, eu preciso dar algum jeito, eu preciso achar algum meio. Porque a gente vai fazendo uma peneira, porque no fundo a gente quer se proteger.
Mas com o passar do tempo, eu comecei a orar a Deus. Deus, dá-me um coração que seja aberto para todos. Dá-me um coração, ajuda-me a aprender a lidar com as pessoas do jeito que elas são. Aí vem o Marco para a igreja, aí começa a vir o Osni vem para a igreja, aí eu começo a me abrir para as pessoas, porque Deus vai respondendo as orações. Você pediu, Wilson, você orou, então agora eu estou te mandando. Estou brincando, Osni, você é uma benção. Marcos, você é uma benção. Você sabe que eu gosto de pegar no pé de vocês. A gente pega no pé de quem a gente mais ama, né? Mas, amados, o que vai acontecendo? Deus vai operando na nossa vida, Deus vai trabalhando na nossa vida, de maneira que o nosso coração vai se dilatando. E a gente vai amando, e a gente vai recebendo, e a gente vai se expondo. E é justamente nessa dinâmica da abertura do coração que nós nos estimulamos ao amor. O amor precisa de estímulo. O amor precisa de estímulo. O amor precisa de estímulo. Porque quando as coisas são fáceis, você não precisa de estímulo. Mas quando as coisas se tornam difíceis, você precisa de estímulo. Estímulo para ser tolerante, estímulo para ser paciente, estímulo para receber, estímulo para continuar caminhando. E é nessa dilatação do teu coração, meu amado, você vai se tornando grande, você vai se agigantando. E Deus vai realizando uma obra tremenda na sua vida. Será que você pode dizer mais uma vez para o seu irmão? Querido irmão, eu preciso de você. Diga isso para ele, eu preciso de você. Foquemos o outro. Atentemos para o outro. Consideremos-nos. Prestemos atenção. Como é que eu gostaria de chegar no ano de 2013? Que cada um de nós foquemos no outro. E desejemos estar onde o outro está. Que os nossos momentos de célula não sejam por uma imposição pastoral ou por uma estrutura denominacional, mas seja por um constrangimento do Espírito, seja por um impulso do Espírito, seja por uma necessidade minha. Estou com saudade do irmão, eu quero ver se a oração que fiz por ele na semana passada já surtiu algum efeito. Estou ansioso, estou curioso, eu quero estar junto, eu quero receber de novo a oração e quero orar, e quero caminhar, e assim vai, e caminhamos. Por quê? Porque estaremos focados, estaremos atentos, consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 3 coisas que acontecem no meio da congregação. O estímulo ao amor, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o estímulo às boas obras. Diga, eu serei um estimulador de boas obras. E eu receberei estímulo às boas obras. Amados, quando estávamos preparando a lição, a ministração, a 4ª ministração da festa da dedicação, dedicando o trabalho, eu comecei a procurar na Bíblia um exemplo de trabalhador, para poder dedicar o nosso trabalho, dedicar a nossa profissão ao Senhor. Seja ela qual for, queremos dedicar o nosso trabalho ao Senhor. E fui percorrendo, e fui orando, e fui pedindo a Deus, Deus, dá-me um modelo. E na nossa visão meio machista, que às vezes a gente ou tem essa visão, a gente fica pensando, deixa eu ver algum homem de Deus aqui, Abraão, Isaac, Jacó, vamos ver algum homem aqui. E não achava nenhum homem, embora tivemos na Bíblia muitos homens trabalhadores, mas eu não encontrei na Bíblia uma descrição de trabalho mais honrosa do que a descrição de Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Eu preciso ser um estimulador às boas obras. Eu encontrei na Bíblia,
em Provérbios 31, um modelo de alguém que operou boas obras e que foi modelo, talvez o melhor modelo que nós temos na Bíblia, de alguém operosa. Eu queria que você fosse comigo lá em Provérbios, capítulo 31, porque queremos estimular as pessoas a serem operosas. Provérbios 31. Provérbios 31, do versículo 10 até o final. Provérbios 31, de 10 em diante. A palavra de Deus diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha só o que essa mulher faz. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e atarefa as suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quantas mulheres virtuosas nós temos aqui? Amém? Mas a minha, a todas sobrepujas. Muitas mulheres são virtuosas, procedem virtuosamente. Mas cada um fala da sua, eu falo da minha. Quando eu olho esse texto aqui, eu vejo a Noemi, sem demagogia e sem querer puxar a sardinha para o lado dela. É alguém que se levanta cedo, dorme tarde, e de manhã, tarde e noite. Cuida do bom andamento da sua casa. Cuida do bom andamento da igreja. Vem para a igreja. Cuida das pessoas. Se preciso for, limpa o chão. Se preciso for, cuida do que tiver que cuidar. Mulher virtuosa. Quem a achará? Mas por que eu estou dizendo isso? Queridos, nós precisamos nos estimular às boas obras. Em outras palavras, nós precisamos ensinar a nova geração a ser uma geração operosa do bem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, porque senão eles terão problema quando eles casarem. Hoje eu posso falar da Noemi por tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela é para mim, tudo que ela é para os meus filhos, porque muito cedo ela foi estimulada a servir. Muito jovem ela foi estimulada a servir. Já conhecia o que era trabalhar na casa de outras famílias,
de lavar roupa, de passar roupa, de cuidar da casa, de cuidar de crianças, de cuidar de bebês. Todo o conhecimento que ela tem hoje de medicina, não sendo médica, é porque desde pequeno, eu fico brincando com o pessoal, dizendo, escuta, você já se consultou com a doutora Noemi, embora nunca tenha feito medicina, mas conhece os remédios, conhece a linguagem médica. Por quê? Porque desde pequena foi exposta a cuidar de pessoas, cuidar de vidas, cuidar de famílias. Mas eu me preocupo com a nova geração. E fico realmente preocupado com os jovens de hoje, quando partirem para o matrimônio. Se de fato as pessoas de hoje sabem cozinhar, se as pessoas sabem cuidar do marido, sabem cuidar dos filhos, sabem cuidar da família, ou se elas têm sido estimuladas às boas obras. Paulo fala sobre a questão da viúva. Não escreva viúva com menos de 60 anos. E a viúva que há de receber donativos da igreja, que ela tenha um histórico de que recebeu os santos em sua casa, de se ela foi esposa de um só marido, se ela cuidou bem dos seus filhos, se ela ensinou os seus filhos no caminho que os seus filhos deveriam andar. Há um histórico. Há um caminhar, há uma prova durante a vida. Amém? E isto nós conseguimos no meio da congregação. Quando nós começamos a ver modelos, referências. É interessante percebermos sobre a mulher virtuosa, às vezes a gente é tentado a falar sobre cada detalhe, o que ela faz, o que ela realiza, e eu desisti, quando estava preparando a ministração, eu desisti de falar de cada ponto, mas eu pensei, bom, eu vou falar só sobre os verbos. O que essa mulher, qual que é o exemplo que ela nos deixa, só trazendo a questão dos verbos. E a Fernanda separou aqui os verbos de Provérbios 31, de 10 até o versículo 31, e eu queria que você fosse comigo. A mulher virtuosa, só os verbos, né? Assim, você vai repetir comigo. A mulher virtuosa, vamos juntos. Faz, busca, trabalha, traz, levanta-se, dá, distribui, examina, adquire, planta, cinge, fortalece, vê, estende, pega, abre, estende de novo, não teme, faz de novo, faz outra vez, vende, entrega, alegra-se, abre de novo, está atenta, não come o pão da preguiça e o mais importante, teme ao Senhor. É só você ler do 10 ao 31. E você vai encontrar todos esses verbos. Medita nisso. Medita em cada frase. Pensa nisso. E hoje pela manhã alguém estava dizendo, mas essa mulher realmente era uma mulher que podia ser assim, porque ela tinha servas, né? Ela tinha criadas. E ela tinha também um marido que louvava, que a louvava, um marido que a elogiava. E a gente fica pensando assim, puxa, quem não tem isso e ainda consegue ser virtuosa, é mais virtuosa do que a mulher do Provérbios 31. Porque às vezes você não tem um marido que aqui não é o caso aqui, porque graças a Deus todas aqui têm maridos que elogiam, que falam, que exaltam, que ministram. Não é o nosso caso aqui, certo? É com quem não tem essa realidade. Mas aqueles que eventualmente não tem alguém que estimula, aquelas que não têm alguém que exalta, que estimula, e que mesmo assim não sai da sua posição, é mais virtuosa ainda. Ou aquela que não tem criadas para ordenar, olha, você faz isso, e ela mesma tem que fazer, é mais virtuosa ainda. E quem tem e consegue fazer, é virtuosa pelo caráter, pela vida, pela maneira de fazer, pela maneira de ser.
o trabalho, as obras são uma extensão de quem nós somos. Não come o pão da preguiça. Quem é preguiçoso, vai manifestar no fazer o que ela é. Primeiro eu sou, depois eu faço. Se eu sou virtuoso, o meu trabalho será uma extensão, será um reflexo de quem eu sou, na minha virtude, no meu caráter, no meu ser. Não deixemos de congregar-nos, porque é no meio da congregação que nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. E as boas obras. Vamos fazer isso em casa. Vamos fazer isso no ministério. Estamos chegando no final deste ano, onde vamos dedicar o nosso ministério. Ministério. Estamos chegando no final do ano, onde nós vamos identificar as nossas habilidades. O que eu sei fazer? O que eu posso fazer? Senhor, eis as minhas mãos. Essa mulher que estende as mãos, essa mulher que pega no instrumento de trabalho, é a mesma mão que estende a mão ao necessitado. É uma mulher operosa, que vê, que analisa, que compra. E talvez você esteja surpreso, como é que uma mulher pode fazer tudo isso? Ela pode analisar uma propriedade e comprar uma propriedade. Será que a mulher tinha esse poder? Amados, no tempo bíblico, e que não seja diferente nos dias de hoje, a mulher era tão importante que quando ela casava, o noivo tinha que pagar um dote para a família da noiva. Por que do dote? Porque aquela moça, ela era tão operosa no lar, ela trazia tantos benefícios financeiros para a família, que o casamento era um prejuízo para a família. O pai estava perdendo uma mão de obra, estava perdendo uma pessoa importante no contexto financeiro do lar. Então o dote era pelo menos para minimizar o prejuízo. Sabe quantos anos Jacó trabalhou pelo amor de Raquel? Sabe quantos anos ele trabalhou? Por Raquel, 7 anos. E depois, por Raquel de novo, porque ele foi enganado, mais 7 anos. Sabe por quanto ele trabalhou pelas 2 filhas de Labão? 14 anos. Por cada uma delas, 7 anos. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha dinheiro para pagar o dote. Então ele disse, eu me ofereço a mim mesmo, não tenho dinheiro. Então eu me ofereço para trabalhar pela minha esposa. 7 anos. 7 anos. Vamos ser operosos do bem. Vamos trabalhar. Se alguém deixa de se preocupar com os da sua casa, se alguém permite que seu pai e sua mãe se sobrecarreguem, você está negando a fé. E nós, como pais, se não estamos estimulando nossos filhos a serem operosos do bem, a fazerem as coisas boas, nós também estamos falhando. Amém, queridos? E onde nós aprendemos isso? Onde nós somos estimulados a fazer isso? No meio da congregação, vendo referências. Em nome de Jesus. Mas apenas para finalizar, o texto de Hebreus, (10, 25). Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes. Façamos admoestações. E tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. No meio da congregação somos admoestados. Às vezes confundimos o significado das palavras admoestação
e exortação. E muitas vezes temos trazido aqui a distinção dessas duas palavras. Exortar significa encorajar, estimular. Exortar é encorajar, é estimular, mas admoestar é advertir, é chamar a atenção ou até mesmo corrigir. Despertar para uma verdade adormecida, que a pessoa talvez não esteja percebendo. E no meio da congregação nós nos admoestamos. Quando nós perdemos a convivência, nós deixamos de ser admoestados. Quando eu perco a convivência no pequeno grupo ou no meio da grande congregação, quando eu começo a vivenciar os valores do reino apenas online, mas não de uma forma congregacional, nós podemos começar a abrigar pequenos desvios. Mas pequenos desvios podem representar grandes problemas. Diga, pequenos desvios podem gerar grandes problemas. Estou em Ribeirão Preto e quero ir para São Paulo. Quem conhece o mapa sabe que Ribeirão Preto está acima. Então eu tenho que descer para São Paulo. Mas se eu pego um pequeno desvio na estrada e de repente acho que estou indo para São Paulo e num pequeno desvio vou parar lá em Minas. Mas a princípio foi algo muito pequeno, mas que depois trouxe um resultado completamente diferente. Quando é que nós nos corrigimos? Quando nós estamos congregando. Admoestação. Ele não está falando aqui de exortação aqui. Ele está falando admoestação. Mas eu te pergunto, meu querido, será que o teu coração é livre para receber uma admoestação? Será que teu coração não vai melindrar se você for admoestado? Será que você tem um coração aberto para receber aquela palavra de correção, sem que você se afaste dizendo, não quero mais resvalar em ninguém, não quero mais estar com o outro, não é para mim, vou ler a Bíblia em casa, não vou mais me expor a esta situação. Mas, amados, quando nós crescemos na admoestação, vamos fazer isso com respeito, vamos fazer isso com temor, vamos fazer isso por amor, vamos fazer isso como um ministério que recebemos da parte do Senhor, para admoestar, para ajudar o nosso irmão a corrigir a rota que precisa ser corrigida em tempo. Mas quando nós conseguimos perceber que esses três elementos estão agindo em harmonia, o estímulo ao amor, o estímulo às boas obras e o estímulo à admoestação, o Senhor vai, com certeza, operar todo o bom fruto que Ele espera em nossas vidas. E na admoestação, Ele espera que isso seja feito tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. De que dia Ele está falando? O mundo não acabou no dia 21. Quantos perceberam que o mundo não acabou? Muita gente percebeu. É tão interessante que alguns entraram em contato com alguns irmãos da igreja, estavam num determinado lugar e disseram, puxa, não é que o mundo não acabou? E olha que eu estava achando que ia acabar. Estava achando mesmo, quer dizer, muita gente naquela expectativa, será que o mundo vai acabar mesmo e tal? Mas, amado, o mundo não acabou e não vai acabar tão cedo, pelo que nós entendemos que ainda precisa acontecer. Mas, de uma forma ou de outra, o mundo está acabando para muita gente a qualquer hora. Para ele está acabando. Eu não sei se estarei vivo amanhã, aqui. Que estarei vivo, eu sei que estarei vivo. Mas não aqui, necessariamente aqui. Você também não sabe. E a palavra de Deus diz, tanto mais,
quanto vedes que o dia se aproxima. Por meio da admoestação, traga quem está fora. Por meio do estímulo ao amor, faça isso mais e mais, tanto quanto vemos que aquele dia se aproxima. E vamos fazer isso rápido. Vamos chamar quem está fora. Vamos estimular aquele que caminhava com a gente e por algum motivo não caminha mais. Se desgostou, se desanimou, se perdeu, voltou para as outras práticas. Vamos nos admoestar mutuamente, tanto mais quanto vemos que aquele dia está se aproximando. O mais rápido possível, numa dimensão cada vez maior. E assim cumpriremos o plano e o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas como igreja do Senhor. Eu quero orar em seu favor e quero receber também oração nesse momento. Quero te chamar a vir à frente para que esses 3 elementos, o amor, as boas obras e a admoestação, estejam presentes na nossa vida em nome de Jesus. Talvez hoje você nem necessite tanto dessa palavra, mas quem sabe amanhã, em meio a algum escândalo, em meio a algum incidente na jornada cristã, quando você talvez, movido por alguma coisa, algum desânimo ou algum escândalo que tenha acontecido, e você tenha pensado, não vale a pena permanecer nesse caminho. Mas naquele dia, o Espírito Santo vai tomar essa palavra e vai te fazer lembrar, você precisa da congregação, você precisa dos outros irmãos, você precisa de pessoas que orem por você e que te ajudem na caminhada cristã. E mesmo chorando, e mesmo desanimado, mas você vai buscar o convívio. E você vai perceber que valeu a pena você ter tomado uma decisão. E é isso que nós queremos fazer agora, dedicar a nossa vida ao Senhor. Senhor querido, nessa hora eu quero dedicar a minha vida a Ti. Dedico o meu coração a Ti, dedico a minha família a Ti, dedico os relacionamentos a Ti. Eu dedico a minha vida congregacional. Senhor, hoje, que fique mais claro do que ontem ou de qualquer outro período da minha vida, de que eu necessito, hoje mais do que ontem, necessito estar no meio da congregação, necessito estar na convivência com os meus irmãos, alegrando-me com eles ou chorando com eles, mas eu necessito disso. Deixa o Senhor falar o teu coração nessa hora. Deixa o Senhor falar o teu coração nessa hora. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Ame mais, Senhor.